Bom dia, boa tarde, boa noite, galera do YouTube. Eu sou Ítalo Luigi e você está no canal da Informática Avançada. E hoje vamos falar sobre Michael Jackson e a música Billie Jean, que é uma das músicas que eu mais gosto, né? Porque essa música ela visa para os caras sobre o golpe da fraude de paternidade, que vem aí o velho clássico golpe da barriga e já avisa os caras para poder ficar mais esperto. É uma música que eu gosto muito, né? Que tem uma letra que fala assim muito legal. Ela diz que eu fui o único na vida dela, mas o filho não é meu. É muito interessante. Por favor, eu recomendo que você escute essa música. Se vocês não sabem inglês, não tem problema, né? Ouçam normal a música, só a sonoridade em inglês. A música é bem legal, tem uma batida legal, dá vontade de dançar. Mas depois procurem a letra original, é muito importante, mesmo que você não sabe inglês, porque você consegue bater em relação com essa música em português, com a música original e também a tradução em português. A tradução dessa música é muito simples, tem muitas palavras difíceis, vocês vão entender muito simples, entendeu? Então eu recomendo muito essa música, né? Basicamente, nessa música ela fala em relação a um cara que tá tendo um relacionamento com a mulher e do nada ela manda lá falando que ela tem um caso com ele e ela alega que ele tem um filho com ela, mas o cara fala o filho que não é dele, entendeu? Isso é uma coisa muito legal porque, por exemplo, muita gente não sabe que existe uma grande, desde antigamente até hoje em dia, existe uma grande coisa em relação à sociedade que você não fala muito sobre a fraude de paternidade. Que também vem aquela velha história também que o pessoal conhece como o golpe da barriga, entendeu? Então, né, geralmente o golpe da barriga mais clássico é geralmente como quando o cara tem mais dinheiro, quando o cara tá mais estruturado na vida. Mas em relação a fraude de paternidade junta muito em relação com o golpe na barriga. Porque geralmente o golpe da barriga é um pouco mais de oportunismo. Acha um cara com grana e a mulher tenta dar o golpe no cara tendo filho com o cara. Já a fraude de paternidade é um pouco mais diferente. Geralmente é bem mais planejado, não acha um trouxa aleatório. E geralmente ela dá uma pesquisada pra ver se vale a pena ter o filho com o cara. Entendeu? E principalmente uma coisa que tem desde antigamente que não mudou muita coisa em relação hoje. A legislação. Se você for estudar a legislação de vara de família, meu irmão, dá vontade de sentar e chorar. Principalmente se você for homem. O risco de você destruir a sua vida é muito grande. Primeiro, a pensão. Não que eu acho que se o cara escolheu ter filho, o cara tem que pagar pensão. Mas, se o cara não pagar pensão, é cadeia, amigo. Não tem desenrolo. Entendeu? Depois disso, se o cara pegar, no sentido assim, escolher uma mulher que não tem caráter, não tem escrúpulo, ainda tem o risco dela fazer um barraco no emprego dele e o cara ser demitido, entendeu? Aí o cara já tá ferrado, tendo que pagar pensão, já teve problemas de que já teve um relacionamento ruim, tá com problema psicológico, risco de ir pra cadeia. Olha só o BO. O risco de chifre é muito alto, entendeu? Tipo, entendeu? Né? E ainda tem o risco do filho não ser dele, entendeu? Então, tipo, é pro cara, ou o cara querer matar a mulher, ou o cara querer se matar, entendeu? Eu não lembro se eu já fiz se eu upei esse vídeo, né, no canal, né, falando sobre a diferença do corno suicida pro corno homicida, entendeu? E aproveitei que eu tava ouvindo a musiquinha lá do Michael Jackson, Billie Jean, e me deu o gatilho pra me gravar o vídeo, que já era pra me ter gravado esse vídeo também um tempinho. E tem outro vídeo que eu vou aproveitar esse gancho pra me comentar em relação aqui nesse canal, que é um vídeo que eu tava fazendo muito foda sobre o Michael Jackson esse dia que eu tava fazendo. Eu tenho a falta de sorte, que às vezes acontece comigo, não sei se acontece só com vocês, né, o pessoal do movimento do YouTube, é que às vezes eu tenho a falta de sorte de perder a gravação que eu fiz. Eu fiquei meia hora falando e perdi o áudio. Fiquei muito puto da vida. Eu falei em relação sobre uma pequena curiosidade pra você querer saber. Eu falei em relação sobre a parte dar um pouco mais em relação à vida pessoal do Michael Jackson, em relação sobre aquele problema, em relação a que ele ficou branco. Eu acabei descobrindo desse meio tempo coisas adicionais que eu nem sabia, entendeu? Na verdade, ele não ficou branco não foi só por problema psicológico, não. Teve uma parte de influência em relação ao racismo, mas teve também uma coisa que eu nem sabia. Ele tinha tipo um problema de pele lá específico, entendeu? Que ficava com a cor meio estranha, tipo zebrinha, só para explicar uma forma mais simples. Aí foi por isso que ele clareou a pele, para não ficar ruim, né, em relação. Eu nem sabia disso. Outra coisa também que veio uma história também que o Michael Jackson era estéreo. Aí eu aproveitei para juntar em relação esse vídeo em relação à fraude de
paternidade, entendeu? Tem uma história aí muito, tipo assim, underground. Se você for pesquisar realmente a vida do Michael Jackson, e tipo assim, eu não vou falar tipo assim, como se fosse verdade, porque o que você vê na internet é muito assim estranho. Ainda tem aquela coisa mais pesada que eu também comentei, sobre aquela história do cara poder estar vivo. Cara, eu vou ser bem honesto, a minha possibilidade, eu acho que é possível, tipo, o cara tinha muita grana, entendeu? Tinha muita grana, entendeu? Tipo assim, basicamente com grana o cara faz qualquer coisa. E tem uma história lá que eu vi que realmente, tipo assim, lá nos Estados Unidos tem tipo uma lei, alguma coisa assim, se o cara quiser te passar por morto, aí o cara tem que esperar 10 anos pra poder, tipo, reaparecer pra não ter processado. Alguma coisa assim. Eu não sei se essa lei realmente existe ou é sacanagem, fizeram na internet, ou manipularam. Até porque eu não fui caçar em relação a isso. Né? Aí tá tudo bem. E tipo assim, se ele mesmo, tipo assim, fingiu que morreu e tá vivo, eu acho que ele fez isso no sentido pra aproveitar o finalzinho de vida que ele tem e pra ter sossego, porque tipo, vamos ser sinceros, esse pessoal que não é muito convencional, esse pessoal muito famoso, até o Michael, vamos ser honestos, o cara vive numa prisão, o cara não pode sair na rua e fala assim, mas o cara tinha muito dinheiro, tinha fama, tinha bastante talento, outra coisa que é bem importante falar, só que ele não podia, assim, ser igual uma pessoa comum, entendeu? Ele não podia ir lá, passear na rua, aquela coisa que você entendeu o que quis dizer. Entendeu? Então, tipo, a vida pessoal dele era coisa assim. O cara, ao mesmo tempo que ele era livre, no sentido, podia comprar o que quiser, ter uma vida de luxo, conforto, o cara não tinha vida, entendeu? Né? E eu fiz umas pequenas, assim, adendos em relação a isso nesse vídeo do Michael que eu perdi, né? Eu nem pensei em regravar ele porque eu fiquei muito puto, porque o vídeo que eu tava falando tava muito bom, a linha de raciocínio que eu tive na hora, entendeu? Falando sobre ele, e principalmente eu cheguei a comentar aquela música do... aquela que ele gravou aqui no Brasil com o Lodum, que eu esqueci o nome agora de cabeça, entendeu? They Care About Us, alguma coisa assim. Tipo assim, que ele fala sobre o governo, sobre o sistema, e tipo, o vídeo ficou muito bom, e tipo assim, fico muito puto quando acontece isso comigo, entendeu? E tipo, agora esquecendo essa parte em relação ao Michael, né, na parte da vida pessoal, vamos falar um pouquinho, né, sobre ele, dele mesmo também ter passado por essa parte, né, no sentido sobre falsa acusação de paternidade, né, famosa fraude de paternidade. Agora eu não sei se ele gravou essa música antes que acontecesse com ele, né, meio que ele já veio com essa ideia, ou se ele gravou isso porque isso aconteceu com ele, e ele gravou, teve essa inspiração para ajudar muita gente, né, a sair dessa bucha, né. E um pequeno adendo, né, em relação a isso é que a legislação é uma legislação que bem sacana que tem no Brasil, e os caras fazem isso de propósito, tá? Eles copiam muita lei americana idiota, muita lei europeia, principalmente europeia. Confia em mim que o Brasil tem a lei muito idiota. E tem outra coisa em relação que o pessoal não fala. Não é uma lei coerente, estruturada, entendeu? E existe uma coisa em relação sobre a interpretação da lei. Entendeu? Existe isso. Para quem não é do direito, eu vou tentar explicar de uma forma mais simples para a pessoa mais leiga. Dependendo do caso em relação, né, a pessoa que vai analisar em relação ao caso no jurídico, por exemplo, um juiz, por exemplo, a parte de penal é bem diferente em relação àquela coisa, por exemplo, de direito de família. Então, vai depender a mais em relação do que o juiz entende da história em relação à aplicação em relação ao que está na lei. Entendeu? Então, por isso que muita gente pensa assim, mas o juiz foi injusto, essa coisa. Não é bem assim, entendeu? O juiz, ele vai ter um inquérito, né, de alguma coisa, né, para saber o que aconteceu, né, para ele analisar em negócio. Ele vai ouvir duas partes e vai chegar a um senso comum, né, não em relação do que em relação em duas partes, mas o que chega ao senso comum em relação baseado na lei. Então, dependendo da situação, se o cara não souber o que acontece na lei, o risco do cara se lascar é muito grande, entendeu? Tipo, eu fiquei sabendo umas histórias horríveis de caras que, por exemplo, acabaram descobrindo que a mulher traiu ele, ele descobriu que o filho não é dele, e ele tinha que pagar pensão só porque registrou, porque a nossa lei em relação a essas coisas é muito séria. Tipo, não tem como revogar a parte de registro de paternidade, essas coisas. Merda. Então, basicamente, o cara tem que pagar uma pensão pro filho que não é dele, entendeu? Olha que lei filha da puta, entendeu? Outra coisa também em relação
que o pessoal não fala. Existe uma coisa nova e moderna em relação à legislação chamada a associação, não, filiação socioafetiva. Então, nesse sentido, aí a juíza, dependendo da situação, pode falar: ai, não, mas você já tá com o filho há algum tempo, mesmo não sendo seu, porque você não vai lá e cuida dele, aquela coisa assim, dá suporte, dependendo da ex-namorada e ex-esposa, o cara vai lá pegar a bucha, vai ter que pegar uma bucha de criar um filho que não é dele, entendeu? Então tem gente que é maluco. Entendeu? A ideia mesmo era agora do cara querer abandonar o barco. E provavelmente, se o cara tiver um mínimo de decência e de caráter, né? O cara, ele vai querer sair dessa bucha. Entendeu? E existe um caso terceiro que geralmente o pessoal não comenta, mas existe, que é a fraude genética, que eu esqueci o nome certinho, né? Não sei se é fraude genética, roubo genética, né? Ou roubo de energia, alguma coisa assim. Vou explicar o que acontece. É quando a mulher engravida do cara, mas de uma forma assim, meio que forçando o cara a engravidar ela, sem ser, tipo, abuso sexual. Então eu vou dar um exemplo muito simples pra você entender, né? Então, vamos supor, o cara foi lá, trepou com a mulher. Aí o cara deixou a camisinha jogada no canto. A camisinha ficou lá em relação a um pouquinho de líquido, de sêmen. Aí a mulher pegou, foi lá e colocou dentro dela. Se o cara tiver dinheiro, for vantajoso, aí o cara foi lá, pegou a parte genética dele, foi lá, introduziu ela, houve um roubo, um extravio aí, e o cara se fodeu, engravidou a mulher, e o cara fala: porra, mas eu usei camisinha, então como é que eu engravidei ela? Aí, tipo, nesse caso, se o juiz tiver, tipo assim, como comprovar essas coisas, tiver prova, uma coisa assim, que é muito difícil, né, nessa história, tipo, um motel da vida, o cara conseguir prova, entendeu? Houve um crime, sim, agora que eu lembrei, estelionato da parte genética de energia é crime. Entendeu? Não é igual o crime de violência sexual, que é totalmente diferente, tá? Não confundam isso, é bom comentar. Entendeu? Então, tipo, a mulher se aproveita lá em relação que foi lá, trepou com o cara e pegou a genética dele, colocou dentro dela pra poder engravidar. Entendeu? E existe muito caso assim, e o moleque conseguiu se dar bem na vida no bom senso não, na realidade, porque deu sorte no sentido do jogador de futebol, no cara de jogador da NBA, os caras putos, porra, mas usei camisinha, como é que a mulher engravidou? Entendeu? Então, tipo, uma dica muito legal pra não acontecer isso com você. Terminou, pega a camisinha, amarra e guarda com você só pra garantir. Aí você vai falar assim: pô, mas vai parecer meio porquinho, né? Você quer parecer porquinho ou você quer estragar com a sua vida? Né? Só isso, uma forma mais assim, linear, né? Só isso que eu queria falar com vocês hoje, galerinha. Tchau e fui!